Fala matemateuenses, tudo bem com vocês? Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Neto e hoje nós vamos ver mais uma aula sobre propriedades da radiciação, tá ok? Vendo agora mais algumas propriedades, mas para você que é novo por aqui no canal, faça já a sua inscrição, deixe aquele like porrudo para ajudar aqui o canal Matemateua e também não se esqueça de ativar as notificações para ficar atento às próximas aulas. Bora lá? Pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só, no vídeo passado nós trabalhamos duas propriedades, não foi? Agora a gente vai ver mais algumas propriedades para dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Olha só, terceira propriedade, ela diz assim, ó: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Olha só, o que a gente tem aqui? A raiz de um produto, a raiz de dois valores que estão sendo multiplicados. O que foi que a gente aprendeu lá na aula passada, né? Que quando a gente tem a raiz enésima, por exemplo, aqui a raiz enésima de A vezes B, a gente pode escrever isso aqui como que uma potência de expoente, cujo esse expoente é um número racional, ou seja, um expoente na forma de fração. Olha só como é que fica: A vezes B a elevado a 1 sobre N. É como se esse N saísse aqui do índice, né, e cabeceasse o que? O expoente desses valores aqui, né, ó, A vezes B elevado a 1 sobre N. Aí tá, quando a gente tem o expoente de um produto, lembra lá das regras de potência? É a mesma coisa que a gente pega cada um dos fatores desse produto e elevar o expoente dado. Então, A vezes B elevado a 1 sobre N é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N, que multiplica B elevado a 1 sobre N. A gente sabe que A elevado a 1 sobre N é igual a quê? A raiz enésima de A. A gente pode escrever essa potência aqui, né, de expoente racional, né, como que uma raiz, tá ok? A raiz enésima de A, a raiz de índice N de A. Da mesma forma, aqui em B a gente consegue colocar, não, B elevado a 1 sobre N é a mesma coisa que a raiz enésima de B. Aí olha só, nessas condições, então a gente consegue afirmar que a raiz enésima de A vezes B é igual a quê? A raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Vamos ao exemplo? Discussque sapopônia. Um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 25 vezes 4. Olha só. Aplicando a técnica que a gente acabou de aprender, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? A raiz enésima de 25 vezes 4 é a mesma coisa que a raiz de 25 vezes a raiz quadrada de 4, ok? O índice é 2, então a raiz quadrada de 25 vezes 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4, tá? A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, vezes a raiz quadrada de 4 é igual a 2. 5 vezes 2, 10. É um exemplo bem simples, que se você fosse fazer na prática, não era nem necessário fazer esse cálculo todo aqui, né? É apenas para ilustrar essa propriedade que a gente está vendo aqui, tá ok? Porque em outras palavras poderia ser assim, ó: a raiz quadrada de 100, por exemplo. A gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10, tá? Mas para explorar aqui a veracidade, né, dessa propriedade que a gente está estudando, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever essa raiz quadrada de 100 como sendo o quê? A raiz quadrada de 25 vezes 4. Não é verdade? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 25 vezes 4, aqui, como a gente acabou de demonstrar, é igual ao quê? Raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. Dá o quê? A raiz quadrada de 25 é 5 vezes a raiz de 4. 2 vezes 5, 10. Tá ok? Parece um pouco redundante, mas esse exemplo aqui nos ajuda a enxergar melhor a veracidade
dessa propriedade aqui que a gente está estudando. Tá ok? Aham, sei. Olha só, para expandir ainda mais o nosso horizonte aqui sobre essa propriedade. Olha o que a gente tem aqui, ó. A raiz cúbica de 7, entre parênteses, elevado ao quadrado. Como que a gente pode escrever isso aqui? Olha só. A gente sabe que a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 7 que multiplica a raiz cúbica de 7. Correto? Bom, como os índices das raízes são iguais, ou seja, são raízes cúbicas, então eu posso sintetizar dessa forma aqui, ó. Fica a raiz cúbica de 7 vezes 7. Tudo bem? Tá. A gente sabe que 7 vezes 7 é igual a quê? 7 ao quadrado. Então eu posso escrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Em outras palavras, a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Acabamos de ver a raiz cúbica de 7 quadrado. Simples assim. Olha só. Quer dizer então que se eu tiver a raiz cúbica, pode ser de um índice diferente. É elevado também a outro índice. Aqui em questão eu tenho o índice 3 e o expoente 2. Quando tem a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que pegar esse 7 aqui que está dentro da raiz, eu elevo a esse expoente dado aqui. Ok? Mantendo esse mesmo índice. Tá? Então, é outra maneira também da gente dar uma observada nessa propriedade aqui. Tá ok? Isso que é muito útil na hora de efetuar uma série de cálculos. Né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo um pouco as propriedades. Sempre é bom dar uma olhada nisso daqui. Tá ok? Porque a gente acaba esbarrando às vezes, estudando cálculo diferencial integral, por exemplo, a gente acaba caindo numa raiz, o professor explora a propriedade e às vezes a gente acaba não conseguindo entender, fica até questionando, tá ok? Então olha só, essa aqui é uma outra maneira também de analisar essa terceira propriedade. O miserável é um gênio! Quarta propriedade, olha lá, a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor, tá? Olha lá. Sendo A e B números positivos e N número natural diferente de zero, o que acontece? Olha lá. Digamos que aqui nós tenhamos a raiz enésima de A dividido por B. Semelhante ao que acontece, né, lá na terceira propriedade, aqui a gente também vai explorar também as propriedades de potência. Tá? Olha lá. A gente sabe que a raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa que A dividido por B é elevado ao expoente 1 sobre N. Né? A gente já sabe como é que funciona isso aqui, tá? Bom, utilizando a propriedade de potência, né? O expoente de um quociente, como é que a gente calcula? Efetuando, né? Dividendo e divisor ao expoente dado, né? A gente pega as partes dessa divisão e eleva esse expoente aqui. Então, porque é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N e divide B elevado a 1 sobre N, tá? A gente sabe que A elevado a 1 sobre N é a raiz enésima de A, tá? Aqui, dividido por B elevado a 1 sobre N, que a gente sabe que é igual a quê? A raiz enésima de B. Em outras palavras, o que, a gente quer dizer? Que a raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa que a raiz enésima de A separado dividido pela raiz enésima de B. Simples assim. Vamos usar um exemplo? Like porrudo. Só esse exemplo aqui. Olha lá, ó, a raiz quadrada, tá? De 36 dividido para 4. Sabe que 36 dividido para 4 dá 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Tá? De cara tu vai fazer isso daí. Mas, como o nosso objetivo aqui é explorar a propriedade, então a gente vai utilizar a propriedade. Tá? Simples assim. Tá? Olha lá, ó. Voltando um pouco o vídeo lá, como é que a gente enxerga isso aqui, ó, raiz quadrada de 36 dividido para 4. Eu não vou colocar isso aqui na forma de potência porque eu vou prolongar, tá ok? Mas eu poderia fazer se eu quisesse.
De cara eu vou fazer assim, ó. Eu sei que a raiz de 36 dividido para 4, segunda propriedade, é a mesma coisa que a raiz de 36 dividido por quem? Pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 36 dá 6. Dividido, né? Porque aqui agora a gente está dividindo. Raiz quadrada de 4, 2. 6 dividido para 2, 3. Tá ok? Aplicação da quarta propriedade. Simples assim, sem mistério, tá? Aqui no canal Matemateua você encontra o melhor da matemática com o professor Neto. Inscreva-se já no canal Matemateua e fique por dentro das nossas atualizações. Esperamos a sua inscrição e o seu like. Obrigado! Então, pessoal, esse aqui foi mais uma aula, tá? Das propriedades de radiciação. Eu vou dar continuidade a esse trabalho com radiciação nas aulas seguintes, já falando sobre simplificação, adição e subtração de radicais, etc. Tá? Espero que tenha aproveitado essa aula, compartilhado com seus amigos, deixe aquele like por tudo para ajudar aqui o canal Matemateua e também não se esqueçam de fazer esses comentários, tire suas dúvidas, tá? O seu engajamento aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bora embora, fui! In space. Roger, roll, Endeavor.